Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos ter paciência, vai dar tudo certo. Aqui a professora Luciane, de Geografia. Eu trouxe para vocês a explicação do relevo americano e também a hidrografia americana, a parte água, de rios, de bacias hidrográficas, de lagos e a sua importância. Para nós entendermos o relevo americano, vamos localizar aqui o continente americano, e aqui está sendo dividido as placas tectônicas. No assoalho, o chão do nosso planeta, não é apenas uma placa única, mas sim algumas placas que sempre estão entrando em atrito, tem as fissuras, provocando linhas de contato, terremotos, erupções vulcânicas, presença de material vulcânico. Então, olha aqui, o continente americano, nós temos ao norte a placa norte-americana, entrando sempre em atrito com a placa do Pacífico. Então, por isso, justifica a existência de altas montanhas, um relevo jovem, as montanhas rochosas aqui nessa parte oeste. E aqui a justificativa, a localização do Brasil. Olha, o Brasil aqui, ele está na placa sul-americana, bem no centro, né? As rachaduras estão distantes do nosso Brasil. Isso justifica a não presença de vulcões e um relevo jovem, um relevo com altas altitudes. Já aqui no litoral oeste da América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes, devido ao encontro dessas duas placas aqui, ok? Então, o Brasil, no centro, tem um relevo modesto, vamos dizer, assentado, tranquilo, ok? Nós temos aqui todo esse conteúdo, vamos lembrar, nessa produção, vamos lembrar que todo esse conteúdo está no livro de vocês. Depois eu vou citar páginas, exercícios, vocês vão fazendo o que der, vocês vão mandando para mim por e-mail e a gente vai corrigindo, e você que não está conseguindo, vai fazendo, porque quando a gente voltar, a gente vai ver todo esse caderno com todas as atividades, ok? Então, desse lado direito, nós temos um mapa do continente americano político, onde aparecem os 33 países, tá? Nós temos aqui a América anglo-saxônica, vamos lembrar disso, os dois únicos países desenvolvidos, ricos, que falam inglês, Canadá e Estados Unidos, e o Canadá ainda é bilíngue, fala o inglês e o francês, ok? E nós temos aqui do México, toda a América Central e América do Sul, formando a América Latina. A língua de origem aqui vem do latim, o espanhol principalmente, português, com exceção ali da Guiana inglesa, da holandesa e a francesa ainda entra, né? Então, nós temos aqui, deste lado esquerdo, nós temos o relevo do continente americano. Essas cores são cores determinadas numa convenção cartográfica. No mundo todo se utiliza essas cores. O verde significando as altitudes mais baixas, de 0 a 200 metros. Né? São as áreas mais baixas, litorânea, depressões. O amarelo já começa a aumentar as altitudes, o laranja, quanto mais intenso, né, a sua cor é mais alto esse relevo, chegando até o marrom mesmo, forte, as partes mais altas. Então, nós temos aqui um relevo do lado esquerdo
muito jovem, muito alto, desde a América do Norte, ó, o México aqui, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Ocidental, que é um relevo jovem, os Estados Unidos e o Canadá, que nós temos as montanhas rochosas, o Alasca pertence aos Estados Unidos, vamos lembrar. Então nós temos aqui toda essa parte oeste, banhada pelo Oceano Pacífico. Nós temos um relevo jovem alto, ok? É um relevo onde tem as maiores altitudes, como por exemplo o Pico do Aconcagua, né, com mais quase 7.000 metros de altitude. Então, essa parte oeste do continente americano é uma parte que ainda não foi desgastada pela erosão da chuva, temperatura, ventos. É uma área muito nova, surgida há 70 milhões de anos, muito jovem ainda e muito alta. É onde tem as montanhas rochosas, tá? A cadeia da costa, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Ocidental aqui no México, planaltos na parte da América Central, a Cordilheira dos Andes, que acaba pegando e passando por vários países, como por exemplo o Equador, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Chile. Então nós temos aqui um relevo muito jovem. Na parte leste do continente americano, nós temos um relevo modesto. Nós temos aqui a Península do Labrador, os Montes Apalaches, aqui no Canadá, aqui nos Estados Unidos. Aqui a divisão do Canadá com os Estados Unidos. Essa aqui é uma região dos Grandes Lagos, muito povoada, né? Todo esse litoral é muito povoado, tanto do Canadá, porque tem as temperaturas melhores, né, de desenvolver cidades e população, e aqui no litoral, onde começou toda essa colonização de povoamento dos Estados Unidos e do Canadá. Então essa parte leste, ela já foi bastante desgastada. É uma região muito estável, sem assim, abalos, terremotos. Toda essa parte de terremotos, de falhas, de San Andreas, é toda nessa parte oeste aqui, ok? E aqui na América do Sul, nós temos planaltos da Borborema, nós temos o Planalto Central Brasileiro, né? Algumas serras também, a Serra do Mar. Nós temos essa parte aqui muito estável. Na porção central, nós encontramos o verde, significando áreas baixas. Okay? Na América do Norte, nós temos um litoral largo, né, do Oceano Atlântico, ok? E aqui, acompanhando rios, nós temos uma grande variedade de rios e lagos. Olha essa região aqui, Lago Superior, Huron, Erie, na divisa do Canadá com os Estados Unidos. É uma região muito aproveitada para a agricultura, né? Essa região aqui. Aqui nós temos o rio Mississippi, muito famoso. Já foram feitos vários filmes sobre o rio Mississippi, rio Missouri, né? E essa região aqui. Então é uma região também muito povoada, que esses rios, por serem de planície, são rios navegáveis, né, de integração dos Estados Unidos, de povoamento ali. Já rios encontrados aqui nas Montanhas Rochosas, no Colorado, Rio Colorado, já são rios que são aproveitados para gerar energia, né,
devido à sua velocidade e à sua queda, ok? Então, nós temos aqui na região, na América do Sul, também uma grande quantidade de rios. Esse conjunto de rios banhando uma grande área, nós chamamos de bacias hidrográficas. Chama atenção essa área aqui, né, que é a bacia hidrográfica do Amazonas, né, aonde ele vai encontrar águas de vários rios, Solimões, formando o Rio Amazonas, Rio Madeira. Então é uma região muito irrigada. Esse rio também serve para navegação, para pesca, sobrevivência dessa população que vive ali, né? E ela não só abrange áreas brasileiras, como áreas internacionais, do Equador, da Colômbia, do Peru. Então é uma grande região aqui. Aí nós temos também aqui, ó, uma bacia sedimentar pelo Rio Paraná, Rio da Prata. É a bacia sedimentar platina, que pega terras brasileiras do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Essa região aqui, que também são planícies. Nós percebemos que o continente americano é um continente muito favorecido pela presença de muitos rios, né, que são muito aproveitados para a agricultura, tá certo? E a presença desse relevo jovem aqui nos leva a entender a presença de muitos minerais importantes para o processo de industrialização. Por exemplo, a América do Norte, Estados Unidos e o Canadá, eles são muito ricos, principalmente no petróleo. São considerados países exportadores de petróleo, que é um mineral muito valorizado, não é? Toda essa região nós encontramos muitas reservas petrolíferas. Nessa parte litorânea aqui da América do Norte, nós vamos encontrar uma grande concentração de carvão mineral, que na primeira Revolução Industrial foi assim primordial essa fonte de energia. Fora isso, muita presença de ferro, de zinco, de ouro, de cobre nessa região aqui, né? Vamos lembrar também que o Canadá, toda a população do Canadá se concentra na divisa com os Estados Unidos, devido ao clima muito rigoroso, porque o Canadá ele é cortado pelo Círculo Polar Ártico. Então, toda essa região aqui, ela é pouco habitada, né? Então, embora o Canadá seja um país maior que os Estados Unidos, ele tem 3 habitantes, 3, alguma coisa habitantes por quilômetro quadrado. Já os Estados Unidos têm 33, 35 habitantes por quilômetro quadrado, não é? Então, nós temos aqui a América, o México, muito rico em prata, né? A América Latina, nós vamos pela sistema montanhoso, nós podemos encontrar muita bauxita. Do Brasil, o destaque entre os recursos minerais mais importantes do continente latino-americano, né, do México, Brasil, Argentina, nós podemos destacar o cobre no Chile, muito explorado, o minério de ferro e a bauxita no Brasil, gás natural na Bolívia, tá? E o ouro, a prata no Peru. O petróleo também é um recurso muito valorizado, principalmente na Venezuela e no México, né? A Venezuela ainda faz parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Isso aí há muito tempo, não é? Então, todo esse relevo traz benefícios e maneiras de ocupação. A exploração de mineral é uma delas.
essa formação rochosa, ela facilita isso. Então, aqui nós temos uma foto, né? Muito triste, de depredação mesmo, porque as consequências é a geração de capital, a ambição, o lucro de muitos governos e, ao mesmo tempo, o intenso impacto ambiental, que essas áreas, depois de exploradas, elas vão sendo abandonadas. Muitas delas não são reaproveitadas. Então, se perde muito a biodiversidade, né? O desmatamento ali, perdas mesmo de flora e de fauna, que é um prejuízo. Ao mesmo tempo que tem lucro para algumas empresas multinacionais, também tem muito prejuízo para a humanidade, vamos dizer assim, né? Nós temos que realmente aprender a desenvolver, levar a economia de uma maneira que não prejudique, né? Alternativas não prejudique o meio ambiente de tal forma que se torne inviável, né? Então, isso é muito importante, essa reflexão. Todo esse conteúdo, gente, vai estar no livro de vocês. Eu vou estar ainda mandando mensagem das páginas, ok? Fiquem com Deus. Beijo.